Saúde a todos com a paz do Senhor. Para mim é motivo de grande alegria estar participando dessa série de estudos bíblicos. Me sinto muito honrado estando nessa posição. Para ganharmos tempo, vamos abrir as nossas Bíblias. Essa é a sua. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Romanos, no capítulo 11, carta aos Romanos, esse é o capítulo número 11. Gostaria de agradecer à direção da mocidade, a pessoa do nosso presbítero Samuel, ao nosso pastor pela confiança. Vamos ler a partir do verso de número 11. Vamos fazer uma leitura um pouco extensa, mas para nós entendermos o contexto em que esse texto bíblico está inserido. Quem encontrou, diga amém. Vamos ler. Carta aos Romanos, capítulo número 11, verso número 11. Digo, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua queda veio a salvação aos gentios, para os incitar à emulação. E se a sua queda é a riqueza do mundo, e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Porque convosco falo, gentios, que enquanto for apóstolo dos gentios, glorificarei o meu ministério, para ver se de alguma maneira posso incitar à emulação os da minha carne e salvar alguns deles. Porque, se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão, senão a vida dentre os mortos? Versículo 16. E se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos o são. E se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambujeiro, foste enxertado em lugar deles, e feitos participantes da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos, e se contra eles se gloriares, não és tu quem sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Está bem, pela sua incredulidade foram quebrados, e tu estás em pé pela fé. Então não te ensoberbeças, mas teme. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que te não poupe a ti também. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram, severidade mais para contigo, a benignidade de Deus. Se permaneceres na sua benignidade, de outra maneira, também tu serás cortado. E também eles, se não permaneceres na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. Porque se tu fosses cortado do zambuzeiro natural, no natural zambuzeiro, e contra a natureza enxertado na boa oliveira, quanto mais estes, que são naturais, serão enxertados na sua própria oliveira. Glória a Deus pelo texto sagrado. A carta aos Romanos, carta escrita pelo apóstolo Paulo, assim como outras cartas que posteriormente iremos ter aqui os estudos, ela foi escrita sobre a vida no Espírito Santo, que é dada pela fé aos que creem em Cristo Jesus. O apóstolo, ele reafirma a grande bondade de Deus e ele declara que através de Jesus, Deus, ele nos aceita e nos liberta dos nossos pecados. Provavelmente Paulo escreveu essa carta quando ele estava em Corinto.
E a epístola ela pode ser dividida em 4 temas centrais. Do primeiro capítulo ao capítulo 3, a epístola vai tratar sobre compreender que todas as pessoas pecaram. Do capítulo de número 4 ao capítulo de número 8, aprender como Jesus Cristo, ele pagou pelos nossos pecados. A partir do versículo 12 até o versículo número 15, nós iremos aprender a ser desafiado à vida cristã. E o trecho em que nós ficamos responsáveis, o texto número 9 ao capítulo 11, trata da rejeição dos judeus e plano de salvação estendido aos gentios. Roma era uma capital de um dos impérios mais prósperos daquela época, o Império Romano. E o tema que nos foi proposto, ele está lá no capítulo 11, quais a gente já leu. E eu comecei a ler a partir do verso 11, onde Paulo ele começa a falar sobre o tropeço da nação de Israel. A nação de Israel havia tropeçado. Por quê? Se a gente for lá para João, vamos juntos, João, capítulo 1, para a gente entender. E o versículo de número 10. O evangelista vai dizer: estava no mundo e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Versículo 11, ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Versículo número 12, mas a todos quantos receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Glória a Deus. Jesus ele veio para os judeus. Jesus ele veio para a nação de Israel. Mas a nação de Israel recusou a Jesus. Esperava que Jesus ele viesse de outra maneira. E muitos recusaram a Jesus como o Messias prometido e o Messias esperado. Mas o interessante é que a Bíblia vai dizer que a todos o quanto receberam, ele deu o direito de ser chamado filho de Deus. Nós éramos gentios, nós somos gentios, e o Senhor, ele nos deu o direito de ser chamado de filho. Glória a Deus. Paulo, ele vai tratar desse assunto e vai chamar esse assunto de enxerto. E a partir do verso número 16, ele começa a falar de forma figurada. Ele diz: e se as primícias são santas, também a massa o é. Deus é um Deus santo, e se Ele é santo, Ele também preza para que os seus ramos sejam santos. Se algum dos ramos foram quebrados, versículo 17, e tu sendo zambuzeiro, fosse enxertado em lugar deles e fez participantes da raiz e da seiva da oliveira, ele começa a falar de enxerto. Quem sabe aqui o que é enxerto? Quem sabe o que é enxerto? Tenho aqui na minha retaguarda o presbítero Samuel. Karina com certeza deve saber o que é que se trata de enxerto. Mas o enxerto, ele é uma técnica aplicada a agricultores para que ele tem 5 objetivos, na verdade. Dentre eles, eu separei 4 objetivos. O enxerto natural, ele pega uma raiz boa e uma copa boa, a parte que dá frutos, une por uma fissura, uma microcirurgia, passa cordão, plástico ali e une, para que essa raiz boa e essa copa boa
ela dê frutos bons. Então, tem 4 objetivos. Primeiro, fazer com que essa raiz boa seja unida a essa copa boa e dê muitos frutos. O segundo, impedir que a raiz ruim da antiga copa seja degradada, porque elas são atacadas a doenças na raiz. Terceiro objetivo, para que essa copa dê frutos rápidos. Essa copa, ela é nova. Essa copa ela é nova e a raiz já é antiga. Então, se pega um broto dessa copa nova, coloca na raiz antiga, que já passou por todo o processo de alimentação, para que ela dê frutos rápidos. E o quarto objetivo, para que as plantas ela não cresçam muito. Isso favorece plantações que estão sendo plantadas para comercializar. Então, as pessoas que vão colher daquelas plantas, vamos supor, de uma laranjeira, de um limoeiro, as plantas são baixinhas. Então, isso facilita que as pessoas que estão trabalhando na roça colham aquelas frutas. E basicamente é isso. O que Paulo está tratando aqui é sobre enxerto. E ele diz, olha, copas boas são enxertadas em raízes boas. Mas conosco foi diferente. O Senhor, Ele não faz o enxerto natural. O Senhor, Ele faz o enxerto ao contrário. O que é que Ele diz aqui? Sendo zambuzeiro, fosse enxertado em lugar deles. Eu quero que você entenda que zambuzeiro é uma oliveira brava. É uma oliveira que não dá frutos. E Jesus, Ele é a oliveira. O versículo 17 vai ser enfático em dizer: foste feito participante da raiz e da seiva da oliveira. Nós não éramos frutíferos. Nós não éramos copas boas. E o Senhor, Ele nos tirou de um lugar ruim e enxertou nele. Deixa eu exemplificar para você entender. Na lógica humana, você pega aquele que dá frutos e coloca no meio daqueles que não dão frutos, e aí ele começa a ajudar aqueles que não dão frutos. Mas na lógica de Deus é diferente. Ele pega aquele que não dá fruto, coloca nele e ele começa a dar frutos. O nosso Deus, Ele é diferente. Ele faz coisas que o ser humano ele não consegue entender. Deus, Ele escolhe o menor. Deus, Ele usa o desprezível, aquele que se acha pequeno. Vemos isso semana passada, quando o auxiliar Diogo trouxe a mensagem, disse que Deus usou Moisés. E dentre outros homens, Deus procura Davi, o menor da casa. Deus procura Gideão, o menor da casa e da menor família do lugar onde ele morava. Deus usa o que não tem nome. Para completar, o apóstolo Paulo, ele cita em primeira carta aos Romanos, capítulo número 27, ou capítulo número 1, o versículo número 27, ao versículo número 29. Primeira carta aos Romanos, capítulo número 1, versículo 27 e 29. E diz assim: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo que não têm valor, e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, verso 27 ao 29. E isso, talvez alguém possa até se perguntar, o apóstolo Paulo, em sua ousadia tão grande, falando que Jesus é uma árvore. O próprio Jesus, ele se compara a uma árvore. Na ocasião, ele se compara a uma videira. Versículo de número
versículos de números 1 a 8, no Evangelho de João, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 15. Jesus ele vai dizer: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá frutos, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpo pela palavra que eu vos tenho falado. Estais em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar frutos, se não estiveres em mim, na videira, assim também vós, se não estiveres em mim. Eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto. Glória a Deus. Nós somos galhos, e é isso que o apóstolo Paulo ele vem a dizer. Os galhos naturais eram os judeus, e nós somos galhos enxertados, galhos que não tinham parte da comunhão com Cristo, e Ele os fez ligados naquela figueira. E os ramos, eles foram quebrados, os ramos dos judeus, eles foram quebrados para que nós tivéssemos acesso a isso. E o que Paulo ele vai dizer aqui é que nós dependemos da raiz e do tronco. Ele vai dizer aqui, no capítulo de número 18: não te glories contra os ramos, e se contra eles te gloriares, não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Tem galho que só porque ele está um tempo ligado na figueira, ele se acha na posição de domínio. Às vezes ele se acha até a própria raiz. E às vezes ele quer ser melhor do que os outros galhos. Mas o alerta de Deus nesta noite está escrito em João, capítulo 15, e o versículo número 5. Sem mim, nada podeis fazer. Nada podeis fazer. E Paulo ele vai completar em Romanos capítulo 11, o verso 18, aquilo que eu acabei de ler e deixei aí essa parte aqui. Não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Tem gente que só porque apareceu um figo ali naquela figueira, naquele ramo, só porque começou a florescer, isso é motivo para ele se gloriar, isso é motivo para ele achar que é raiz e querer fazer a sua própria vontade. Mas não é por aí. Porque isso não provém de nós. Não é sobre a gente, é sobre quem nós estamos ligados. Semana passada o auxiliar Diogo também falou isso. Isso não é sobre nós, é sobre quem nós estamos enxertados. Isso não provém de nós mesmos. Ao ler esse trecho, outras partes da Bíblia foi aparecendo na minha mente, e o Espírito Santo de Deus foi me mostrando, e o Espírito Santo de Deus me mostrou Mateus capítulo 6, a parte final. Vamos lá para Mateus capítulo 6 e a parte final. A partir do verso 25. Mateus capítulo 6, a partir do verso 25. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? Quando eu vi esse trecho, o Espírito Santo falando comigo me disse:
Tem gente que é ramo, que é galho, e às vezes quer se colocar no lugar de raiz. Ele não sabe como prover alimento para ele. Ele não sabe do dia de amanhã, mas ele quer se colocar no lugar de raiz. Ele é apenas galho, está ligado, recebe de Deus e quer se colocar no lugar de raiz. Começa a se preocupar com o dia de amanhã. Não se preocupe com o dia de amanhã, porque a raiz em que você está ligada, ela está provendo alimento, ela está provendo vestimenta. Os dias estão aí, infelizmente ou felizmente, tudo está dentro do plano de Deus, e Ele sabe o porquê dessas enfermidades, e as pessoas estão correndo muitas vezes de um lado para o outro, preocupadas, apreensivas. Meu Deus, o que será de mim? Porque muita gente perdeu seu emprego, muitas pessoas estão isoladas, tiveram que tirar férias forçadas, ou até mesmo foram despedidos. Estão preocupados com o que há de comer, com o que vai se beber, com o que vai se vestir. Mas a mensagem de Deus nesta noite é: não se preocupe, porque você é galho, Ele é raiz, Ele vai prover o mantimento. Aleluia. O apóstolo Paulo, quando ele começa a falar, ele cita uma coisa importante, ele fala sobre seiva. A seiva é como se fosse o alimento mesmo das plantas. E existem dois tipos de seiva: a seiva bruta e a seiva laborada, que elas são transportadas por dois vasos nas plantas, que se chama xilema e floema. São vasos nas plantas, assim como nós temos vasos cardíacos. Um é transportado o oxigênio e o outro é transportado CO2. E às vezes, quando nós olhamos para os galhos, eles começam a secar. Os galhos, eles começam a ter algum problema. E às vezes a gente não sabe o porquê. Mas a verdade é porque a seiva, ela não está chegando com eficiência. A seiva é o alimento das plantas. E o alimento não está chegando com eficiência naquele galho. Aí aquele galho começa a ficar desnutrido. Aí aquele galho começa a perder nutrientes, a ficar fraco. Aí a gente começa a observar ele seco. Aí ele começa a secar. E para nós aqui, se tratando que somos galhos, a nossa alimentação, qual é a nossa alimentação? A leitura, a oração. A leitura da palavra e a oração é o nosso alimento. Se nós não lermos a palavra do Senhor, nós ficamos raquíticos. E a seiva, ela deixa de fluir no galho. E muitas vezes o galho vai secando. E por fora você acha que o galho ele está bem, mas por dentro ele está secando. Aparentemente o galho ele está florescendo, às vezes até dá um fruto, mas ele está em perigo. Eu tive uma experiência pessoal junto com alguns adolescentes. A gente, na época de azeitona, estava caminhando dentre as matas do quartel e eu cheguei a cair de um dos galhos de azeitona, do pé de azeitona. Os meninos acharam até que é brincadeira minha. Mas pé de azeitona você sabe como é. Eles são muito
Você pode pisar e achar que eles estão perfeitos, mas eles, na verdade, às vezes estão secos. E foi isso que aconteceu. Eu estava em cima da planta, colhendo, e quando eu fui dar um passo, eu pisei num galho, eu achava que o galho estava bom, mas na verdade o galho estava seco, e acabei caindo. Glória a Deus, não aconteceu nada, mas muitas vezes isso acontece conosco. A gente acha que está bem, por fora nós estamos aparentemente bem, mas por dentro só a graça. O galho, ele está aparentemente bom, mas se você pisar, às vezes ele quebra. Tem galho que produz muito, tem galho que produz pouco, mas cada um frutifica conforme o seu alcance. É por isso que o Senhor, na parábola dos talentos, a cada um Ele dá segundo a sua força. Tem uns que são mais experientes, que quando pregam, salvam-se multidões, Deus usa, e salva-se 60, 30, 20. Mas tem outros outros galhos, que Deus usa para o evangelismo pessoal. Ele está ali ganhando uma. Na outra semana não ganha nada, mas na outra semana ele já ganha outra. Glória a Deus. Aleluia. Lendo essa mensagem, lá em João, Deus ele me mostrou que mesmo os galhos que são frutíferos, eles precisam de limpeza. Vamos voltar para João capítulo número 15. Glória a Deus. Existem duas sentenças em João capítulo 15, versículo 2. Jesus ele diz assim: toda vara em mim que não dá frutos, atira. Quem atira? O lavrador, que é Deus. E limpa toda aquela que dá frutos, para que dê mais frutos. E eu consigo aprender com isso que mesmo os galhos que são frutíferos, eles precisam passar por uma limpeza para que sejam mais fecundos, para que eles produzam mais. Às vezes a gente acha que chegou num patamar tão bom com Jesus, que nos esquecemos de se alimentar, que nos esquecemos de ler a palavra, pois é a palavra que nos faz essa limpeza. Como o próprio Jesus disse: vós estáis limpos pela palavra. Às vezes fica uma paixão, um sentimento de culpa, uma amizade que está ali naquele galho, que passa e vai deixando pequena sujeira em nossas vidas. Aí a gente passa um dia, não se alimenta da palavra, e aquilo vai passando e vai impedindo de passar a seiva, e no outro dia também não limpa, e isso vai gerando uma bola de neve, e muitas vezes a gente fica desapercebido, e o galho vai secando. E Deus ele nos alerta a essas coisas. Tem pequenas coisas que acontecem em nossas vidas, que se a gente não der a atenção devida, ela vai atrapalhando a seiva de passar pelos galhos. E isso são coisas pequenas que a gente não dá nem atenção, como eu já falei. Um sentimento de culpa, uma amizade, uma paixão, alguma palavra talvez proferida que você não pediu perdão ao seu amigo de banco. E Deus também ele me mostrou
outra situação que acontece com os galhos. Às vezes, irmão, a gente está tão bem, glória a Deus, está tão na bonança, aí Deus vem e coloca uma prova. Tava bom, glória a Deus, estava animado, aí Deus vem e coloca uma prova. Trazendo isso para a figueira, é como se Deus, Ele deixasse a gente crescer como galho, mas chega um momento que o galho ele está passando demais, está quase entrando em lugares que ele não devia. Aí Deus, como lavrador, vem, corta. Isso se chama prova nas nossas vidas. Não reclame da prova que você está passando, porque muitas vezes é Deus podando, para que você seja melhor lá na frente, para que você não tome rumos que Ele não queira para a sua vida. É muito bom estar em bonança, é muito bom estar alegre, mas quando as provas vierem, também agradeça ao Senhor. Eu não sei qual a situação que você está como galho hoje. Eu não sei se você está seco, se você está podado. Eu não sei se você está crescendo, mas eu quero dizer nesta noite que Deus, como lavrador, Ele está aqui. Aleluia. E Ele está limpando toda a sujeira que impede você de dar mais fruto. Ele está derramando sobre a sua vida uma nova seiva. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele está passando por esse vaso que se encontra obstruído, por esse vaso que está com alguns detritos, que passou por algumas amizades que lhe fez mal, por algumas palavras que alguém proferiu. E Ele está derramando azeite, Ele está derramando seiva na sua vida, para que você possa crescer e dar mais frutos. O apóstolo Paulo, ele também vai dizer que o galho, ele pode ser cortado. E Jesus, ele também diz isso lá em João. Ele diz: toda vara que não dá fruto, o lavrador vem e tira. É uma sentença muito dura para quem é servo do Senhor, para quem é cristão e quem está na casa de Deus. Ser tirado da figueira. Mas existe também algo da parte de Deus para você que se sente removido da figueira. O apóstolo Paulo, ele vai dizer em Romanos capítulo 11, o versículo 23, ele vai dizer: e também eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. Você que se acha fora, você que se acha que Deus já não conta mais com você, Deus, Ele é poderoso para te tornar a enxertar você de volta. Deus, Ele está aqui como lavrador, e Jesus, Ele é a oliveira verdadeira. Você é um galho. Eu não sei qual a situação que você passa, mas se você se acha nessa situação, acha que Deus já te removeu da figueira, acha que Deus, que a seiva não passa mais por você, Ele está aqui derramando da seiva dEle, Ele está aqui pegando você de volta e lhe dando uma nova chance e colocando você na figueira. Era assim que a nação de Israel estava.
A nação de Israel, os judeus, eles estavam desprezados, eles tinham sido cortados da figueira. Mas glória a Deus, porque o apóstolo Paulo ele vai dizer que isto teve um objetivo, e o objetivo foi oferecer salvação aos gentios. E veja que Deus, sábio, Deus ele fez com que o povo se endurecesse, com que o povo não ouvisse, que o povo não visse, e deu oportunidade àqueles que não eram chamados de filhos. Deus ele deu oportunidade para mim, Deus deu oportunidade para você. É tanto que o apóstolo Paulo ele vai dizer no final da carta: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria de Deus. Ele vai enaltecer ao Senhor, Deus sábio, porque fez tudo aquilo com a intenção de dar oportunidade a mim e a você, que não éramos nada, que éramos apenas jambuzeiro, que éramos figueira brava, e o Senhor nos trouxe do mundo, colocou nele a figueira verdadeira e nos deu vida. Aquele que não dava fruto, aquele que era seco, aquele que só tinha espinhos. Figueira brava tem espinhos. Aquele que tinha espinhos, o Senhor enxertou nele e começou a aparecer flores, começou a aparecer frutos. Esses frutos caem em terra boa, esses frutos dos galhos caem em terra boa, e a partir dos frutos que caem em terra boa, às vezes caem em terra ruim, irmãos, mas às vezes caem em terra boa, e na sua casa se salva mais um, e você sai a evangelizar, e o seu fruto, Deus usando, brota em outra terra, e Deus pegando esses galhos e enxertando nele. Que nós possamos entender nesta noite que nós somos galhos, que nós somos enxertados no Senhor. O Senhor ele tem os seus cuidados para com quem é galho. Ele não vai deixar faltar a seiva. Ele não vai deixar faltar alimento na sua mesa, ainda que falte emprego, ainda que falte mantimento. Mas o Senhor, ele não vai deixar de estar te dando o alimento diário. O Senhor, ele não vai deixar faltar a sua vestimenta. Deus, ele está conosco. E assim eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.